Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Rafaela Vidal e neste semestre trabalharemos juntos a disciplina Política das Relações Étnico-Raciais, Afro-Brasileiras e Indígenas. Eu gostaria muito de te ouvir, que se apresentasse, falasse o seu nome, de onde você veio, o que gosta e o que espera com essa disciplina, mas infelizmente esse formato não nos possibilita essa dinâmica, mas quem sabe possamos nos conhecer pessoalmente um dia. Então, antes de iniciar o nosso conteúdo, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Rafaela Costa Vidal, eu sou formada em História e Licenciatura e eu tenho mestrado em História, e as duas formações foram pela Universidade Federal de Goiás. A minha principal área de atuação é em História do Brasil, com ênfase em História Política da Educação, e no ano de 2021 e 2022 eu ministrei a disciplina Política das Relações Étnico-Raciais, Afro-Brasileira, Africana e Indígena para o curso de Pedagogia do Campus de Palmas. Atualmente, eu trabalho na sede administrativa da Unitins, na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, e hoje eu respondo pela coordenação do Núcleo de Estudos em Direitos Humanos, o NEDI. Mas, vamos lá. Você deve estar se perguntando, por que eu preciso estudar sobre política étnico-racial? Bom, o objetivo é conscientizar você, profissional de segurança pública, sobre sua importância como facilitador da justiça racial na sociedade e a compreensão da sua responsabilidade em tomar as devidas providências em casos de racismo e violação de direitos humanos. Nós vamos compreender os conceitos centrais que norteiam a disciplina, que envolvam as relações étnico-raciais para uma posterior aplicação dessas técnicas em situações reais que envolvam a sua prática. Se espera com essa disciplina que você desenvolva a capacidade de analisar criticamente o cenário social, cultural, histórico e político em que você está inserido e as pessoas ao seu redor, assim como as suas influências no contexto de representações das realidades sociais. Bom, essa é a aula 1, e o tema de hoje não há nada específico, apenas a apresentação da disciplina e uma introduçãozinha sobre o que vai ser a nossa disciplina. Vamos lá para os nossos objetivos gerais. Objetivos, né? Aliás, o nosso objetivo geral é conscientizar e sensibilizar profissionais de segurança pública com fundamentação teórico-científica acerca das políticas étnico-raciais, afro-brasileiras e indígenas. Os objetivos específicos são dois: abordar a temática étnico-racial de modo a desnaturalizar interpretações discriminatórias presentes na estrutura histórico-social brasileira, e fomentar técnicas que priorizem por um modelo de abordagem democrática e pluriétnica a valorizar a presença das diferenças presentes na formação cultural brasileira. Trabalhar na segurança pública questões sociais, como a diversidade racial, proporciona um atendimento mais humanizado para a sociedade, além de proporcionar uma conduta profissional e pessoal isenta de preconceitos e discriminações raciais. Então, o que nós vamos ver nessa disciplina? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso conteúdo programático. Inicialmente, a apresentação da disciplina, depois, os conceitos norteadores, desmistificação da democracia racial, ponto extra, ixi, já dei um spoiler, hein? Desigualdade racial no Brasil, a história dos direitos étnico-raciais, violência racial no Brasil e no mundo, os direitos indígenas no Brasil, os direitos quilombolas no Brasil e os desafios da equidade racial. Sobre a desmistificação da democracia racial, eu fazer uma atividadezinha sobre o ponto extra, é porque esse tema, ele é muito sensível. Então, nós vamos precisar de muita atenção, porque é um dos temas que está bem próximo da nossa realidade, e se trata de um mito, que é um mito da democracia racial, mas deixa isso para depois. Vamos continuar. Continuando aqui no nosso planejamento, queria apresentar para vocês o nosso calendário, né, específico dessa disciplina, desse semestre.
Hoje, né, nós iniciamos a aula no dia 1 de fevereiro, e como vocês podem ver, nós teremos apenas um feriado, que vai ser o recesso de carnaval, no dia 22 de fevereiro, e aí seguimos com dias letivos, né, naturais, e no dia 12 de abril teremos a nossa primeira avaliação, valendo 10 pontos, chamada de A1, né, e no dia 14 de junho, a A2 também valendo 10 pontos. E na semana seguinte, né, as avaliações, né, da segunda chamada, as notas finais serão publicadas de imediato, para que vocês fiquem atentos ao exame final, o que eu considero fora da nossa realidade, não vai ser preciso, não vamos chegar lá, nossa disciplina vai ser fluida, vai ser orgânica, é uma disciplina que ela fala da nossa realidade, ela está presente na nossa vida, apesar dela ser extremamente teórica, ela é uma disciplina popular, né? Ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso lado. Agora, nos ambientes que vocês forem, vocês vão perceber se vão ter indígenas, se vão ter negros, se eles estão sendo incluídos. Um exemplo interessante que eu gosto de falar sobre a questão da representatividade, eu pego o exemplo da representatividade negra. Como que a gente pode entender de que forma que isso é bacana e, ao mesmo tempo, não é bacana? Eu peguei o exemplo nas turmas, né, que eu dei essa disciplina, que eu pego o exemplo da Maju Coutinho. É muito interessante, é muito bacana, é muito intenso a luta dela, de como foi para chegar no Jornal Nacional. Vocês lembram de quando ela apareceu no Jornal Nacional? Foi uma comoção. Não sei se para a maioria das pessoas que vocês conheçam, mas para a maioria das pessoas pardas e negras que eu conhecia, foi de arrepiar ver ela lá. Mas a nossa luta não é para ter só uma Maju Coutinho no cenário da Globo. A gente quer mais Maju Coutinhos na direção do programa, a gente quer mais Maju Coutinhos na coordenação, a gente quer Maju Coutinhos na administração, né? A gente quer Maju Coutinhos donos de programas de televisão. Não só que fiquem só na limpeza ou na assistência de câmeras. Então, essa é uma dessas coisas que a gente vai começar a perceber daqui para frente, sobre os nossos locais de atuação e onde essas pessoas negras e indígenas estão localizadas na nossa sociedade. Bom, vamos dar continuidade. Por que estudar política das relações étnico-raciais, afro-brasileira e indígena? Essa disciplina, ela nem sempre foi presente na grade curricular, nem sempre se falou sobre ela nos cursos de ensino superior. E por que hoje ela está aqui, né? Bom, ela é fruto de uma luta da população negra e indígena no nosso país, uma luta por direitos básicos e principalmente por liberdade. É uma luta por direitos de ir e vir, com a roupa que quiser, né? Com a crença que quiser, poder estar presente em qualquer lugar, sem qualquer julgamento, poder estar numa fila da lotérica, sendo que alguém não fica escondendo a sua bolsa, com medo de ser roubado por causa da sua cor. Que ninguém mude de calçada, porque tem um negro na sua calçada. E que quando houver algum negro andando sozinho na rua, ele não seja considerado uma pessoa que está em situação de possível delito, né? Eu não lembro exatamente qual é a palavra que se aplica. Mas, enfim, vamos continuar. Vocês conseguem imaginar quando que essa luta foi iniciada? Quando pensa, né, em movimento social, né, luta, movimentos populares, a gente pensa que foi uma parada ali na ditadura, talvez no fim da ditadura. Sim, uma forte luta se fortificou ali. E foi com base nela que a gente conseguiu ter mecanismos científicos, né, jurídicos, para poder ser inserida políticas públicas para a população negra e indígena. Porém, eu gostaria de trazer uma outra data. Pode-se falar que a luta, né, da população negra e indígena nas políticas étnico-raciais se iniciou por volta de 1500. Isso mesmo. Provavelmente ali quando chegaram os portugueses no nosso litoral. Bom, nessa época, a Europa tinha uma visão dos não-europeus bem distorcida. A Idade Média, ela era guiada pelo cristianismo, certo? E quem não fosse cristão, eles consideravam uma pessoa sem alma.
Porque para eles, essa pessoa que não fosse batizada era só um peso, era uma matéria ali na terra, né, um peso bruto, até que se fosse batizado, né, que recebesse a unção do Espírito Santo, e aí sim a pessoa se tornaria um humano, um completo, porque quando ela morresse, a alma dela teria para onde ir. É um esquema mais ou menos assim que vocês conhecem bem, como que funciona, né, os princípios da religião. Ele é basicamente de salvar as nossas almas, né, para a gente não parar no inferno, no purgatório, depende de diversos olhares, diversas religiões, em que o pós-morte importa mais do que a vida. Então, para eles que tinham acabado de chegar, os indígenas e os negros, eles eram pessoas sem alma, eles eram considerados animais que precisavam ser salvos. Claro que a preocupação primária dos portugueses, quando eles chegaram aqui, não era essa salvação, não era fazer catequese, mas eles usaram essa justificativa para exploração, para sequestro, para violência, para o genocídio. A política das relações étnico-raciais e a luta pelos direitos, ele nasce aqui, porque foi aqui que o direito da população negra e indígena foi retirado. Bom, imagina que você tá lá de boa com a sua família, né? E aí chegam pessoas, invadem a sua casa, te separam da sua família, te obrigam a atravessar um oceano para trabalhar forçado em um lugar que você não conhece, com pessoa que você não conhece, porque sua família foi separada. Os navios negreiros não mandavam uma família juntas, obrigando você a trabalhar até a exaustão, em condições insalubres de vida, né? De moradia, de alimentação, sofrendo todo tipo de violência e mil outras atrocidades. Imagina também você de boa com a sua família, e aí chega um pessoal falando uma língua que você não conhece, que você não está entendendo nada, levando todas as suas riquezas, destruindo o lugar que você mora, destruindo a sua terra, matando quem você ama na sua frente, te obrigando a ver o mundo do jeito que eles veem, né? Querendo te obrigar a ter a crença deles. Quando os portugueses chegaram aqui, eles possuíam 3 fortes armas. Vamos lá. A primeira arma é essa mesmo que você pensou, armas de fogo, principalmente a carabina, e também armas brancas, como facas e machados. Segunda arma, doenças, principalmente a varíola, porque se estima que a varíola matou de 30% a 50% da população indígena, chamado também de povos originários, né, os nossos povos originários. Uma das principais causas de morte foram essas, tanto por contágio, né, de relação de estar próximo, quanto por usar roupas contaminadas, tanto por receber objetos contaminados, né, como vocês sabem, a varíola ela é altamente contagiosa. E, por última arma, a religião. Mas você deve estar se perguntando, como que uma religião pode matar alguém? Bom, vamos voltar um pouco? Vamos lembrar das nossas aulas no nosso ensino fundamental, talvez, no nosso ensino médio. Falando médio, idade média. A gente precisa voltar na idade média para entender isso. O Brasil, dessa época de 1500, ele é um momento em que estava rolando Idade Média, a chamada Idade Média na Europa. E o que funcionava na Idade Média? Vocês lembram da Santa Inquisição? Que foi uma perseguição que a Igreja Católica fazia com quem não era católico, e aí submetia esses não cristãos a todo tipo de tortura. Pois é, no Brasil também teve a Inquisição. A Inquisição religiosa, ela se trata principalmente do ato de investigar, interrogar, né, e questionar, e podem pensar no sentido pesado, né, de todas as palavras, qualquer pessoa que era oposta, ou que se opunha, ou que não aceitava os preceitos do catolicismo. Então, assim, de forma bem genérica, quem que seriam essas pessoas que eram perseguidas? A gente pode pensar, a gente pode lembrar dos judeus, a gente pode pensar nas pessoas que cometiam atos que não estavam nos 10 mandamentos, que desrespeitassem dos 10 mandamentos, adúlteras, né, principalmente, né, adúlteras, sendo verdade ou não,
porque se há estudos em que se inventava, né, se forjava muito que a mulher tinha cometido, né, o adultério. O adultério naquela época é bem diferente do que a gente tem de hoje. Tá? A gente não pode colocar o nosso pensamento de hoje no passado. O nome disso é anacronismo. Então, o que se entendia de adultério na época, às vezes não era nada demais. Eu não vou dar exemplos porque não cabe aqui essa discussão no momento. Deixa eu ver o que mais. E pessoas que preferiram, né, ou não queriam ser batizadas na Igreja Católica. Tem também casos de protestantes que também eram perseguidos. E essa galera, né, que não queria ser batizada, também às vezes era chamada de pagão, né, ou de bruxos por terem desenvolvido seus próprios rituais e etc. Aqui no Brasil, os indígenas, eles se enquadravam exatamente no critério de sofrer inquisição, porque eles já tinham as crenças deles. Eles não eram um receptáculo vazio, como os portugueses acreditavam, que era preciso inserir algo neles para eles ser alguém. Eles já eram alguém. Então, eles resistiam, eles lutaram bravamente. Eles não só morreram, eles também mataram muitos portugueses, eles estavam ali para a guerra. Então, a maioria, né, resistia a essa catequese forçada, eles eram levados a sofrer a Inquisição. E aí, eles foram brutalmente assassinados. E nos casos mais graves, né, tanto na Idade Média quanto aqui no Brasil, os casos mais graves que a pessoa resistia mais ainda à tortura era o ser queimado vivo. No caso da pessoa ser levada à fogueira. Vamos usar os números para vocês entenderem mais ou menos. 400 mil pessoas, 400 mil indígenas, é o número que se estima de vítimas que os portugueses mataram na Inquisição. Aqui não chama, no Brasil não se chama de Santa Inquisição, tá? Santa Inquisição foi só o que aconteceu na Idade Média, né? Assim como o Santo Ofício, porque na Idade Média tinha um tribunal, né? De fato, que interrogava e tal essas pessoas, e teve todo um rolê jurídico que foi elaborado na época. Aqui não, a Inquisição foi tratada de um modo diferente. Dessas 400 mil pessoas que morreram na Inquisição, 2 mil delas foram consideradas em situação grave. O que aconteceu com elas? 2 mil indígenas se tem evidências, né, em estudos que foram levados à fogueira. Além da Inquisição, ou, né, dessa violência, dessa tortura, o suicídio, ele também foi e é uma das grandes causas de morte da população indígena brasileira. Tá bom? Então, vamos lá, algumas informações. Eu gostaria de trazer algumas informações para vocês. Temos aqui uma reportagem da Super Interessante que a manchete diz o seguinte: morte de indígenas na América teria causado uma pequena era do gelo. Bom, as alterações climáticas, elas acontecem, como a gente ouvi falar desde que, né, do Big Bang, que o mundo é mundo, que teve a Pangeia, etc. e tal, por conta da própria natureza, né? De fenômenos naturais que acontecem, tipo vulcão, ou movimento das massas do ar, né? Porque a Terra está ali em constante movimento, então as coisas se alteram e tudo mais. Mas a ciência, ela já descobriu que uma das maiores mudanças climáticas da história aconteceu por conta da ação humana. E assim, a gente não está falando de aquecimento global, porque nem tinha aquecimento global dessa época, não se falava sobre isso. Porque lembra que a gente está falando de uma pequena era do gelo, né? O que aconteceu foi diferente. Mas a gente sabe hoje, né, que a ação humana provoca essas mudanças climáticas, né? A gente aprende até exaustão o que a gente precisa fazer e tomar cuidado. E, para vocês terem ideia, o massacre, tanto de pessoas quanto de territórios, foi tanta que alterou a temperatura da Terra no século seguinte. A resposta, né, veio posteriormente. Teve um estudo, na verdade, que não foi brasileiro, foi da Universidade de Londres, do Reino Unido, que ela relacionou a ação dos colonizadores europeus na nossa América, durante o século XVI, a um período que eles chamaram de Pequena Era do Gelo, que, de acordo com esses pesquisadores, né, da Universidade de Londrina,
eles acreditam que o extermínio indígena, ele afetou o clima da Terra, diminuindo a temperatura média do planeta. Mas aqui eu estou falando não apenas dos indígenas brasileiros, né? Estou falando dos indígenas de toda a América Latina. Vamos lá para outra notícia aqui para atualizar a gente, para nortear a gente sobre essa disciplina. É uma reportagem da BBC News. Navios portugueses e brasileiros fizeram mais de 9.000 viagens com africanos escravizados. Bom, eu também vou trazer alguns números. Cerca de 5 milhões de africanos foram transportados para o Brasil. E deixando claro que transportados é um eufemismo, né? Que a gente transporta é objeto, é coisa e tal. As pessoas foram sequestradas. Então, aproximadamente 5 milhões de pessoas foram sequestradas para o Brasil e vendidas como escravos ao longo de mais de 3 séculos. Se entende que das pessoas que foram sequestradas, né, trazidas aqui para sofrer escravidão, 670 mil morreu no caminho. Do que eles podem ter morrido? Doença, a gente conhece, né? A gente viu na nossa Idade Média. A gente viu no nosso ensino médio escorbuto, né? Desnutrição, desidratação, etc. A própria violência dentro dos navios, agressão, ou mortos por brigas entre eles mesmos, ou pelos colonos, né? Pelos colonizadores ali que estavam trazendo eles, né? A gente pode considerar. E também por suicídio. Muitos se atiravam no mar. Muitos. Tem até um número que se estima de pessoas que se atiraram no mar. Mas eu não tenho aqui agora. Então, vamos lá. Opa. Ainda não, deixa eu ver mais. Isso mesmo. Vamos aqui para o próximo slide. É uma reportagem da UOL, que diz o seguinte. Perto do fim da escravidão, 60% dos negros trazidos ao país eram crianças. Como que a gente sabe disso? Lá no Rio de Janeiro, o pessoal da OAB de lá, ele formou uma comissão da verdade da escravidão negra. E eles vêm trabalhando sobre um resgate, né, de informações para ir por justiça da população que foi escravizada. E foi analisada essas pessoas que foram sequestradas, e eles viram que aumentou muito o número de pessoas jovens que foram sendo trazidas, né, para o Brasil, conforme as leis abolicionistas cresciam. Mas as leis abolicionistas, elas não começaram a crescer no Brasil, elas começaram pelo mundo. Tanto que a gente foi o último país do mundo a abolir a escravidão, sendo que nós éramos o país que mais tinha escravos. Então, nós somos os últimos que aboliu a escravidão. Então, o que eles perceberam, né, nesse levantamento que eles estavam fazendo? Nos 200 anos anteriores, a quando começou ali, né, as leis abolicionistas, que seria a partir de 1840, a proporção de crianças no navio, antes da criação dessas leis, era de 10%, no máximo, né? Não lembro exatamente, mas era menos de 10% ali. Aí, já nos últimos 15 anos, antes, né, do fim do tráfico negreiro, da escravização em si, oficialmente, o número foi para 59,5%. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que o Daniel da Silva, que ele é um integrante do grupo da Comissão da Verdade da Escravidão, né, pela OAB do Rio de Janeiro, junto com a Universidade de Emory, né, em Atlanta, nos Estados Unidos, que a pesquisa foi grande, envolveu diversas nações. Ele nos fala o seguinte, no período ilegal do tráfico, a partir de 1831, que assim, era ilegal, mas ainda acontecia. A Lei Eusébio de Queiroz, que impedia absolutamente os navios negreiros, é de 1853. Então, vamos lá. O período ilegal do tráfico, a partir de 1831, era mais fácil para o traficante deslocar uma grande quantidade de escravos de uma região para outra se fossem crianças, já que havia entre elas uma menor resistência à escravidão. O que a gente pode constatar com essa
com esse terceiro e última informação que eu trouxe para vocês. A maioria da população brasileira, então, tem uma ancestralidade africana dessas pessoas que foram sequestradas por último. Então, a ancestralidade vem dessas crianças que foram trazidas, né? E elas são as mais próximas do nosso tempo. Então, vamos supor o seguinte, que a idade média, né, das pessoas que eram escravizadas era em média ali de 20 anos, tá? As pessoas viviam no máximo de 20 a 25 anos, e olha lá, de 1853, que foi quando teve, né, a proibição dos navios negreiros e etc., com a lei de Eusébio de Queiroz, vieram as últimas crianças, e agora a gente vai entender, vai aproximar um pouco esses números do nosso tempo, tá bom? Vamos lá. Se o último navio negreiro veio em 1853, aconteceu há 170 anos só. Eu acho pouco tempo. Quantos anos tem sua avó, por exemplo? Tem o último navio negreiro veio há 170 anos. As últimas crianças vieram há 170 anos. O último... não, perdão. O fim da escravidão, né? Da escravização, perdão, vamos tomar cuidado com esses termos daqui para frente, que na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais. Mas até eu tenho um ato falho. Então, é uma desconstrução constante para a gente desmistificar o preconceito. Porque, não vou entrar nesse assunto agora, não vou entrar, porque senão eu vou me alongar, e vamos continuar. O fim da escravização foi com a Lei Áurea, né, em 1888. Então, foi há cerca de 135 anos. Gente, é muito recente que foi abolida a escravidão. E isso deixando claro que foi abolida. Ela continuou em proporções diferentes. Tanto que se vocês lerem um pouco, é só jogar no Google escravização contemporânea, vocês vão achar. Porque ela continua acontecendo em formatos e modelos diferentes. E às vezes acontece nem só com a população negra hoje em dia, né? Vocês, enfim, fica aí uma sugestão de leitura para vocês irem atrás. Mas para a gente trazer um pouco mais para a nossa realidade do quanto que está próximo esse fim da escravização. Vou pegar meu exemplo, tá? Eu tenho 29 anos. A minha mãe, ela tem 60. A minha avó tem 82. A minha avó de 82, ela nasceu em 1941. Então, não vou mostrar esse dedo, não. De 1941 a 1988, 53 anos. O que a gente pode constatar com isso? Que certamente a mãe da minha avó, né, a minha bisa, e a minha tataravó, viveu o período da escravização brasileira, né, hipoteticamente. Então, é isso. A escravidão, ela só está há 4 gerações da gente. É muito recente. E a gente vai continuar esse assunto na próxima aula. Infelizmente, a história da população brasileira é uma história de dor. Espero que vocês se preparem, que tenham fôlego, né? Para a gente conhecer essas veias abertas do Brasil, para a gente não romantizar um passado bárbaro e para a gente valorizar as nossas origens, né? E principalmente os que sobreviveram, para a gente estar vivo aqui hoje. Então, muito obrigada. Por hoje é só. E vejo vocês na próxima aula. E um forte abraço.